Um dos principais fundamentos da educação musical contemporânea é a centralidade da criação como modalidade de comportamento musical. Isso não é nenhuma novidade, e eu imagino que você já deve ter se deparado com isso em algum curso, um texto, ou mesmo em documento curricular. Mas também você pode ter pensado, lá vem mais uma teoria daqueles acadêmicos enjoados. Eu não quero tentar te convencer a fazer isso na sala de aula, mas será que eu posso tentar te convencer sobre a importância de fazer isso? Criação musical é um termo que a gente emprega tanto como processo quanto produto. Como processo, diz respeito àquela modalidade do fazer musical, onde a gente escolhe sons e organiza no tempo, sons e silêncio. Dessa atividade, resulta um produto. Qualquer que seja a peça, o nível de complexidade dela, o contexto ou o gênero, ela só passa a existir a partir desse ato criador. Essa é uma constatação bastante óbvia e, por si só, já bastaria para justificar a criação na educação musical. Se ela é um pilar do fazer musical, por que também ela não é um pilar da nossa prática pedagógica? Talvez isso se deva ao fato da criação ser geralmente associada àquela prática dos grandes compositores, algo bastante especializado. Criação musical não é uma atividade exclusiva dos grandes gênios. Mesmo esses gênios não teriam alcançado esse nível de refinamento se eles não tivessem dado os primeiros passos. Vários compositores profissionais, como Hindemith, Schoenberg, Painter, compartilham com os educadores essa visão sobre o potencial musicalizador da composição. Schaeffer argumenta que promover a composição é um dever da educação musical. Educação pode vir a ser novidade e profecia, não precisa se limitar a esclarecer a história tribal. Eu amo essa fala do Schaeffer. Mas um segundo mito que cerca a criação tem a ver com o entendimento dessa novidade e profecia, porque esbarra na noção de originalidade. Isso sim é algo realmente raro. Quando a gente cria algo novo, isso é novo para a gente. E não quer dizer que isso seja original, algo no limite das possibilidades do gênero, uma vanguarda visionária. Uma descoberta que a criança faça por si mesma é um ato criativo. E a criança é naturalmente fascinada pelo som. Aline. E se ela tiver um ambiente favorável que preserve esse impulso natural, ele tenderá a se desenvolver. Mas o contrário também é verdadeiro. Será que pela ansiedade de querer ensinar coisas para as crianças, ou mesmo pela pressão institucional dos programas, a gente não acaba promovendo umas aulas um pouco artificiais, um pouco controladinhas demais, um pouco previsíveis demais, deixando pouco espaço para esse respiro da subjetividade? Será que no fundo a gente não tem um pouquinho de medo de perder o controle sobre as crianças? Perder o controle sobre a atividade? Ou será que a gente tem receio de não sair uma coisa bacana daquela proposta de criação? Então deixa eu te dar uma notícia boa. Criação não tem certo e errado. Às vezes a gente acerta a mão, mas muitas vezes não. Agora, existe aprendizado maior do que quando algo não sai como a gente gostaria? Essas criações feitas em sala de aula podem variar imensamente em termos de duração, de complexidade. Tudo depende muito da proposta. Podem ser desde pequenas falas improvisadas ali dentro de um rondó. Já faço mais uma. Como é que faz mudar para mudar em outro desse trem aqui? Ou podem ser projetos mais elaborados que durem às vezes 2, 3 ou mais aulas.
Desde que os alunos estejam envolvidos nesse propósito de escolher, de selecionar, de rejeitar ideias e de organizar isso no tempo, é uma manifestação legítima da vida intelectual, afetiva e musical da criança. Muitas vezes, o melhor que a gente tem a fazer é só escutar. Em outras, como educador, a gente pode apontar sugestões para ela refinar e aprimorar qualidades artísticas daquela peça que aumentem o seu impacto expressivo. Eu não sei se você está convencido da importância da criação musical, mas eu ainda quero tentar te convencer dos ganhos de fazer isso com seus alunos. E o maior ganho é que a criança vai estar se engajando com os elementos do discurso musical e tomando decisões criativas a partir da matéria-prima sonora. Isso promove o desenvolvimento da sensibilidade ao funcionamento das ideias musicais. Cada modalidade do fazer musical envolve um tipo de engajamento cognitivo, afetivo e psicológico diferente. A composição musical, a criação, ela envolve nitidamente o jogo imaginativo. Tem estudos que mostram como que no jogo imaginativo a criança parece ser mais velha do que ela mesma, porque o jogo imaginativo é um ambiente onde não tem regras, onde o pensamento dela é mais aberto, mais flexível, mais divergente. Eu testemunhei crianças, criação após criação, apresentando um nível de compreensão musical mais refinado do que, por exemplo, ela fazia nas performances de partituras que a gente fica ensinando, ensinando e pelejando. E mais refinadas não só musicalmente, mas também tecnicamente. Porque quando elas vão tocar as suas próprias peças, elas têm que descobrir a maneira mais eficaz de abordar aquele instrumento ou a voz para expressar a sua concepção musical. Acontece ali um tipo de pesquisa que proporciona um desenvolvimento técnico com um propósito musical imediato. Isso oferece uma contribuição preciosíssima para o desenvolvimento musical da sua aluna. A criação é uma atividade inerente ao nosso impulso expressivo e à nossa necessidade de sociabilização e de pertencimento a algo maior do que a rotina pragmática dos dias. A criança é nativa desse território. O meu receio é que, se esses caminhos não se mantiverem abertos, ela acabe vendo a música como um território estrangeiro, onde ela tem que pedir permissão para entrar, ou ficar lá como observadora ou repetidora desses maneirismos estereotipados. E, pela necessidade de pertencimento que todos nós temos, ela acabe sufocando a sua autenticidade expressiva. Será que a gente não consegue conservar essa individualidade expressiva da criança enquanto ela dialoga com esses novos mundos musicais?